Jeremias, capítulo 32. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, no ano 10º de Zedequias, rei de Judá. Este ano foi o ano 18º de Nabucodonosor. Cercava, porém, então, o exército do rei da Babilônia a Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. E com ele falará boca a boca, e os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os caldeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananel, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim, Ananel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Ananel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 siclos de prata. Subscrevi o auto e selei-o. Ele foi confirmado por testemunhas, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei o auto da compra, tanto o que estava selado, conforme a lei e os estatutos, como o que estava aberto. E dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, perante os olhos de Ananel, filho de meu tio, e perante os olhos das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque, perante os olhos deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estes autos, este auto de compra, tanto o selado como o aberto, e mete-os num vaso de barro, para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas e campos e vinhas nesta terra. E depois que dei o auto da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra, com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Tu usas de benignidade com milhares, e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso, Deus cujo nome é Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te criaste um nome, qual é o que tens neste dia. E tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto. E lhe deste esta terra que juraste a seus pais que lhes havia de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizessem, eles não o fizeram, pelo que ordenaste lhes sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está dada nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, e pela fome, e pela pestilência. E o que disseste se cumpriu, e eis aqui o estás presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor, Deus: Compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade nas mãos dos caldeus e nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele tomá-la-á.
E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até ao dia de hoje, para que a tirasse da minha presença, por todas as maldades dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocarem a ira, eles e os seus reis, e os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. E viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Maloque. O que nunca lhes ordenei, nem subiu ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. Por isso, agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia, pela espada e pela fome e pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os houver lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. Eu os plantarei nesta terra, certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eles têm prometido. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor.